Olá amigos, este é mais um programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre a Amazon Site e o Jornal do Comércio. No programa de hoje nós vamos debater os desafios da mobilidade urbana de Manaus. Vamos à matéria que a nossa produção preparou para você. Manaus é a oitava maior cidade brasileira. Uma metrópole que, segundo o Manaus Trans, abriga uma frota de 500 mil veículos, cerca de 4 habitantes por veículo e 15 mil vias. Um diagnóstico que vem apontando a existência de vários problemas no trânsito da capital, como congestionamentos acentuados, sinalização precária, falta de suporte tecnológico, operação de carga e descarga sem regulamentação, poluição visual, falta de alternativas para escoamento do tráfego, entre outros. Desde 2010, algumas soluções já foram apontadas para tentar diminuir o problema, como o Programa de Estacionamento Legal, Pedestre Vivo, o Programa de Orientação para o Trânsito, Programa de Semáforos Inteligentes, Programa de Tratamento de Pontos Críticos, Programa Operação Cidadão, Programa Educação para o Trânsito. Basta saber se estes projetos poderão ser uma forma de amenizar o trânsito, principalmente nos horários de pico. E para falarmos deste tema, nós convidamos hoje o deputado estadual Marcelo Ramos, que é o presidente da Comissão de Transporte, Mobilidade e Trânsito da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e o empresário Luiz Eduardo Leal, que é o CEO do Trânsito Manaus. Muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Alegria de dividir com o Luiz, já dividimos algumas iniciativas aí pela Comissão do Trânsito Manaus, e com você que estamos sempre debatendo virtualmente questões de interesse do Estado, em especial relacionadas à mobilidade urbana. Luiz, eu queria te fazer uma breve pergunta. Ao longo dos últimos 10 anos, o brasileiro percebeu uma melhoria na sua condição econômica que fez com que ele migrasse do transporte coletivo para o transporte individual. Hoje é muito fácil ter um carro, ter uma moto no Brasil, e em Manaus, como uma grande capital, isso não é diferente. Mas como surgiu a ideia e qual o objetivo do canal Trânsito Manaus? Já que um dos reflexos negativos dessa melhoria na condição econômica do brasileiro foi o aperto que hoje os cidadãos passam no trânsito. Eu queria agradecer a oportunidade de a gente poder divulgar o trabalho e também expor um pouco das nossos ideais, nossas ideias, né? E é bem interessante isso, porque a gente vê que, historicamente, o governo federal ele sempre deu uma prioridade para o transporte de carros mesmo, né? Então, a gente foi esquecido, o trem foi esquecido, outros transportes, para justamente alavancar a economia naquela época. E a gente começa a visualizar que com os incentivos fiscais, até de imposto, em função disso, a gente vê que todo mundo hoje pode ter um carro. Então, é muito fácil conseguir um carro, é muito fácil ter esse carro. Às vezes é difícil mantê-lo, mas é fácil ter. Então, a gente vê um boom de crescimento da frota de automóveis no Brasil, e infelizmente a gente não tem diretamente proporcional os investimentos dentro das cidades para ter essa mobilidade que se espera, né? Então, coloca-se muitos carros, mas não se pensa onde que eles vão ser colocados. Então, se cria gargalos que a gente consegue visualizar isso agora na cidade de Manaus, bem evidente. Não faz distinção, é todo mundo, pobre, rico, todo mundo está preso no trânsito. Manaus licencia de 4 a 5 mil carros por mês. Essa base histórica tem só aumentado essa informação. E a indução do governo federal, ela é simbólica. Se você pegar, houve uma época que você comprava um carro com 60 meses sem entrada a qualquer banco financiado. Mas era impossível financiar um ônibus, tanto que as montadoras de ônibus criaram seus próprios bancos, porque os bancos não financiavam. Então você percebe a diferença. Você tem incentivo de IPI para carro de passeio, mas não tem incentivo nenhum para comprar um veículo que transporta 250 pessoas. Então, na verdade, há um aspecto econômico, mas há individual, né, do crescimento econômico da pessoa, mas há também uma indução de um governo que erra ao privilegiar o transporte individual. Deputado, como é que você avalia o atual cenário do transporte coletivo, especificamente aqui em Manaus? O cenário é desastroso, né? Agora, as pessoas não discutem, Marcelo, o que é o principal
do problema do transporte coletivo na cidade de Manaus. O problema principal do transporte coletivo da cidade de Manaus é a velocidade média da frota. Um ônibus em Manaus anda na velocidade média de 10 a 12 km por hora. Para você ter uma ideia, na época do Expresso, com todos os problemas, essa média chegou a 37 km por hora. Curitiba tem média acima de 40 km por hora. Um ônibus que anda muito devagar é um ônibus que demora muito. Se demora muito, é um ônibus que vai andar muito lotado. E o que é mais grave, um ônibus que demora muito, você precisa aqui de 4 ônibus para fazer o que um faz em Curitiba, já que lá a velocidade é 4 vezes maior. Significa 4 vezes a quantidade de motorista, 4 vezes a quantidade de cobrador, 4 vezes a quantidade de peça, 4 vezes a quantidade de veículo, 4 vezes a quantidade de combustível. E isso encarece a tarifa. Então a forma correta de enfrentar o problema não é com demagogia, é com seriedade. Seriedade é construção de corredor exclusivo, sinalização inteligente, utilizar tecnologia e infraestrutura para aumentar a velocidade média da frota. O diagnóstico hoje é de absoluto caos, principalmente que nós temos um sistema confuso, né? Nós temos, o Expresso começou a implantar um sistema com linhas alimentadoras e linhas troncais. Quando tiraram a faixa exclusiva, isso acabou e nós ficamos com um modelo meio confuso. Você tem uma parte com alimentação em linhas troncais e outra parte com linha direta para o centro. Acaba ficando uma confusão, sobreposição de linhas, quilômetros negativos de viagem, e isso causa sérios prejuízos para o sistema. Uma contribuição bem relativa a respeito disso é também um êxodo que existe na cidade de Manaus, né? Um êxodo que é norte-sul, que acontece todos os dias. Então, se a gente vê todo mundo se deslocando da zona norte, indo para o centro, e no final da tarde saindo do centro, indo para o BAC. E não existe, não tem uma conversa, não existe um planejamento para justamente pensasse o transporte público nesse êxodo. Então, quando a gente vê 7 horas da tarde ou 7 horas da noite no centro de Manaus, não existe mais ônibus. Os ônibus já estão todos indo para o bairro porque atrasaram toda a rota em função do congestionamento. Então, são muitas as variáveis que tem que se pensar, pensando sempre na população. Eu acho que esse é o foco, né? E acho que é interessante nós considerarmos também que Manaus tem crescido, a população tem crescido, a população com carros tem crescido e as ruas não têm acompanhado proporcionalmente esse crescimento. Eu acho que isso é uma constatação. É uma constatação e é o tipo da equação impossível, porque nunca as ruas vão crescer na mesma proporção da venda de carros. Por isso a saída não é largar ruas, é qualificar o transporte coletivo e aumentar a velocidade média da frota de transporte coletivo, na minha opinião. Sim. Bem, então assim nós encerramos o nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho nós vamos falar dos prejuízos que esse tráfego intenso pode causar à economia local. Daqui a pouco estamos de volta. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Pontos de Equilíbrio, entrevistando hoje o deputado estadual Marcelo Ramos e o empresário Luiz Eduardo Leal, falando sobre mobilidade urbana na cidade de Manaus. Bem, nós encerramos outro bloco mencionando que agora é possível, nós temos uma ordem de grandeza dos prejuízos que o trânsito pode causar à economia local e à sua população. A Secretaria de Estado de Planejamento, há 2 anos mais ou menos, ela estabeleceu um número, a partir de um estudo, segundo o qual 530 milhões de reais é o tamanho do prejuízo para a nossa economia decorrente dos congestionamentos. Eu queria saber, Marcelo, quais são as alternativas para mudar esse cenário no curto prazo? Você mencionou no bloco anterior que alargar a rua, por exemplo, não é a solução. Até porque não tem muito caminho. Nós não temos uma cidade que cresceu de forma desordenada. Alguns dos eixos principais da cidade de Manaus foram interrompidos. Por exemplo, quando a Paraíba foi construída, ela foi construída para ser paralela a Djalma Batista e a Recife até lá em Itacoatiara. Aí foram construir a Coaban do Parque 10 e o CSU. Pronto, acabou a Paraíba ali, que era para seguir. Então, nós não temos um planejamento, nós não temos uma tradição de planejamento urbano e isso nos causa sérios prejuízos. Eu não consigo ver outro caminho, Marcelo, que não passe necessariamente pela qualificação do transporte coletivo. Não adianta a gente achar que tem saída.
Porque ainda que você alargue ruas, licenciando 4 mil carros por mês, licenciando 36 mil carros por ano, é impossível que as ruas se alarguem na mesma proporção. Então a gente fica procurando saídas, primeiro, que são paliativas, e segundo, que são sempre sob a lógica da classe média alta, que é quem anda de carro. E aí acaba que no trânsito de Manaus, um veículo, o meu, o seu, o do Luiz, que em regra tem uma pessoa só, tem a mesma prioridade no trânsito de um veículo que leva 250 pessoas como um ônibus articulado. Isso não é razoável. Eu vivi uma experiência em Curitiba que para mim ela foi marcante. Foram me apresentar lá em Curitiba o Azulão, que é o maior ônibus do mundo, é um ônibus que leva 380 pessoas. E aí o cidadão ficou procurando ele no carro dele de passeio, daqui a pouco ele disse, está ali um Azulão, vamos lá. Nós não conseguimos emparelhar no ônibus. Sabe por quê? Porque o ônibus anda numa via de 5 faixas, segregada, com sinalização inteligente. Quando ele se aproxima do semáforo, o semáforo abre, e o carro de passeio anda numa via imprensada no canto, cheia de lombada, e que para toda hora no sinal. E nós não conseguimos. Um veículo de passeio não chegou num veículo que carrega 380 pessoas. Então, isso demonstra uma cidade que toma como prioridade o transporte coletivo. Até porque você vê uma Europa, do ponto de vista econômico, numa situação muito melhor do que a nossa, mas as pessoas migrando para o ônibus, para a bicicleta. Então, essa ideia de que se é rico tem que andar de carro, e num carro quanto maior, melhor, ela não é mais verdadeira no mundo de hoje. Eu vou convidá-los, antes de passar a palavra para o Luiz, eu vou convidá-los para assistir e ouvir um pouco do que o povo tem pensado a respeito do trânsito de Manaus. Vamos dar matéria. Aqui, essa rua principal aqui, ele é bem perigoso, né? Porque só tem faixa lá em cima, aqui embaixo não tem. Tem sinal, mas é lá embaixo. Mas assim, na frente das escolas, eu não tenho nada que reclamar, porque eles estão parando. Tem uns que não param, ainda não respeitam, mas outros respeitam. Pra mim, tá melhorando, né? Cada dia mais tá melhorando. Eu creio que daqui para mais um tempo vai ficar melhor, né? Sobre o transtorno de carro, né? E às vezes a gente chega atrasado no trabalho porque 6 horas da manhã já está um transtorno terrível, tá um congestionamento terrível que a gente chega até atrasado no trabalho porque pelo motivo de tanto carro, a capital de Manaus, cada dia que cresce e aumenta mais aumenta mais a numeração de carro, porque hoje em dia tudo se facilita para todo mundo comprar um carro, né? Tudo se torna mais fácil. O que falta assim é uma educação, né? Falta mais um motorista mais educado, isso é uma necessidade, entendeu? Eu acho que falta um pouco de paciência. Digamos, você está na sinaleira, engatou a primeira marcha, nem engatou a segunda, já tem o cara buzinando atrás de você, quer dizer, poluição sonora. Domingo pela manhã, você sai, o cara já está buzinando atrás de ti, tirando pressão, quer dizer, irrita. As pessoas se incomodam com buzina, entendeu? Então é muito assim, nesse sentido, muito corte um na frente do outro, falta aquela educação, já tem todos os problemas, né, de via, buraco, estreitas ruas, tem tudo isso, né? Então eu acho que falta muita paciência para o condutor, já sai, sabe, eu acho com vários problemas, já sai de casa, então, e desconta às vezes no trânsito, né? Puderam ver, então, que o povo está bastante apreensivo com a situação e toda a razão para isso. Luiz, você acha que o motorista amazonense sabe se portar no trânsito? A má educação no trânsito também não é um fator que influencia nos congestionamentos ou nos acidentes, nos atropelamentos, nos acidentes com ciclistas, por exemplo? A gente tem algumas pesquisas que colocam que a educação colocando no trânsito, a conversão mesmo sinalizada, dando a seta principalmente, consegue reduzir em até 20% a quantidade de acidentes. Hoje, aqui na cidade de Manaus, houve um grande acidente. 15 carros engavetaram na estrada do aeroporto, simplesmente porque foram tentar fazer a conversão totalmente errada. 15 carros colidiram. 15 carros. Então, eu não sei historicamente, mas pode ser um dos maiores acidentes da cidade. Graças a Deus que não houve vítimas, mas a gente vê que a população de Manaus não tem um foco totalmente pensado no coletivo, e sim no eu. Então, o Trânsito Manaus, ele já lançou algumas campanhas simples de adesivagem de carros, onde a gente consegue pegar e falar com as pessoas
que quer andar devagar, direita é seu lugar. Porque ultrapassagem pela direita é multa. Tem que ultrapassar pela esquerda. Outra campanha que a gente colocou também nas ruas é se a pessoa quer fazer uma conversão, use a seta. São atitudes muito simples que eu acho que poderia solucionar poucos dos problemas, mas daria um ar mais humano para a cidade de Manaus. Mas esse motorista ele foi regularmente habilitado. Será que as autoescolas não estão fazendo o seu trabalho? Será que as avaliações estão deficientes, deputado? Olha, eu acho até que a formação, o Código Brasileiro de Trânsito é muito rígido com isso. A formação é até uma boa formação. Agora ela não é continuada. Ela tem um momento de formação e depois você vai para lá. E aí é uma lógica, Marcelo, que se reflete no trânsito, mas que ela está em todo tipo de ocupação do espaço urbano, que é a lógica de que o espaço público é seu. É estacionar na calçada, é o dono da rua, é o cara que recua o muro dele até ocupando o espaço da calçada, é cada calçada da soltura, que guarda a vaga com os cones. Então, nós temos pouca tradição de convivência e de respeito dos espaços coletivos. Eu acho que esse é o desafio maior, que ele reflete tudo. E também o trânsito. A sua pesquisa teve uma amostragem de mais de 1.000. Sim. A gente fez uma pesquisa bem simples. Se a pessoa pudesse ter o poder de mudar alguma coisa no trânsito de Manaus, o que seria? Então, falar sobre a administração pública, sobre asfalto, sobre transporte, sobre educação, e a gente tem os 3 primeiros. Primeiro, educação. As pessoas gostariam que as pessoas melhorassem a educação. Só que tem uma vertente sobre a pesquisa que eu acho que a gente poderia discutir no próximo bloco, que é bem interessante. Então, Luiz, eu vou te pedir para contar essa história daqui a pouquinho no próximo bloco. Daqui a pouco estamos de volta, até já. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, entrevistando hoje o deputado estadual Marcelo Ramos e o empresário Luiz Eduardo Leal, falando sobre mobilidade urbana. No final do bloco anterior, o Luiz estava falando da pesquisa que ele fez junto aos internautas em relação aos problemas da mobilidade urbana, que na opinião dos internautas apontaram como sendo a educação. Luiz, continua. Continuando, a segunda parte da pesquisa tinha 2 perguntas. Eu acho que eu vou tentar questionar todo mundo que está nos assistindo para tentar também fazer essa reflexão. Você acha que as pessoas de Manaus, os motoristas, respeitam as leis de trânsito? 2 respostas, sim ou não? E a segunda pergunta é, você respeita as leis de trânsito? Quais foram os resultados hoje? Resultado bem interessante. 92% das pessoas falaram que as pessoas não respeitam a lei de trânsito. Mas 91% falava que ela respeitava as leis de trânsito. É que não estava falando do outro. Né? Então não tem como a gente visualizar que as pessoas que estão errando, se ela não está fazendo a sua parte. Eu acho que é justamente isso. Até compartilho bastante com a opinião do deputado Marcelo Ramos, que realmente temos que pensar no coletivo, não no individual. Mas foi daí que surgiu então a ideia de fazer essa campanha em que mobiliários urbanos, mais de 100 na cidade, estão sendo veiculados com as frases ninguém é evidente, liga a seta antes de virar e quer dirigir devagar, direito ao seu lugar? Sim, a gente teve o apoio da prefeitura, colocamos 100 mobiliários urbanos para justamente mostrar para a população que existe essa campanha, essa preocupação de tentar melhorar a educação de uma forma um pouco diferente, uma frase de impacto, mas a gente vai só realmente saber se deu certo ou não daqui um mês, quando a gente tem o segundo comparativo sobre a pesquisa. Deputado, com o apoio da Assembleia Legislativa, por intermédio da sua comissão, da comissão que você preside, houve a edição desse guia Ônibus Manaus, que foi trabalhada, toda a coleta de dados foi feita a partir da iniciativa do Luiz e com o apoio dos internautas. Decidiram aqui que, inclusive, a nossa produção vai sortear, por intermédio da nossa página no Facebook, programa Ponto de Equilíbrio, participe. Qual foi o que te motivou a apoiar essa iniciativa, Marcelo? Eu conheci a iniciativa do Luiz pela internet, eles já mantinham na internet o site www.onibusmanaus.com.br e dali surgiu a ideia de transformar, já existia uma matéria virtual, transformar numa publicação
para que a gente possa distribuir e, principalmente, Marcelo, fazer uma distribuição orientada nos respectivos turísticos da cidade de Manaus. Então, hoje nós entregamos em todos os hotéis da cidade de Manaus um guia desse, no aeroporto, na Infraero, no receptivo do porto, no receptivo da rodoviária, porque nesse guia você vai poder conhecer o itinerário de todas as linhas de ônibus de Manaus, o que já é algo importante, mas além disso nós avançamos um pouco mais do que já existia no site. Eu sugeri ao Luiz, num trabalho muito detalhista dele e dos membros da comissão, inclusive o Valdir Frazão, que hoje está lá no MTU, nós conseguimos fazer um outro trabalho. Por exemplo, você está na Zona Norte, quer ir para a Arena Amazônia. Que ônibus você pega? Você vai encontrar no guia pela diferenciação das cores por área. Todos os hospitais de Manaus, todas as delegacias, Teatro Amazonas, todos os pontos turísticos. Então, esse é um trabalho muito importante. Essa informação ainda não estava organizada pelo Poder Público? Não. Você já foi gestor, inclusive, nessa pasta, e eu imagino que tenha dificuldade de consolidar tantas informações. O Poder Público, ele tinha, obviamente, o itinerário das linhas de ônibus, mas ele não disponibiliza isso na internet, não disponibiliza isso em nenhuma publicação. Então, foi, vamos dizer, fruto desse esforço coletivo, e aí a importância também dos homens públicos saberem ou da sociedade. Né? Eu lembro que foi paralelo, né, Luiz? Nós chamando o Trânsito Manaus para fazer o guia e a prefeitura passada arrancando. Eles, como não tem as linhas de ônibus que passam na parada, eles pegaram umas folhas em branco em que as pessoas anotavam a linha de ônibus passar na parada. E o Imprube ameaçou multá-los por conta disso. Nós tivemos essa ideia, essa sugestão vinda de Porto Alegre, que foram 3.000 adesivos que a gente saiu pregando em todas as paradas de ônibus, onde que a gente tem um espaço em branco que é convidativo para as pessoas. Qual o ônibus que passa aqui? As pessoas começaram a escrever. Infelizmente, a prefeitura passada, ela retirou esses adesivos, falando que a gente estava poluindo, que a gente estava degradando o espaço público que era da prefeitura. Então, infelizmente, a ideia ainda existe. Acho que é uma ideia simples, que tem como a gente pegar e expandir isso para uma cidade como Manaus, porque eu vou ser bem sincero, isso também compartilhando com o deputado, falta de informação. A gente dá informação para as pessoas vão começar a cobrar do poder público o cumprimento do que foi acordado. O controle social estará promovido a partir dessa informação. Marcelo, esse guia, ele tem quanto tempo demora a viagem de cada linha, quantos quilômetros a linha faz e qual é a quantidade de ônibus cada dia da semana naquela linha. Portanto, o cidadão não pode cobrar que está faltando ônibus na linha dele se ele não sabe quantos ônibus tem que ter na linha dele. Então, esse guia chega a detalhes nesse livro. Deputado, a propósito, nós tivemos recentemente o aumento, a majoração da tarifa de ônibus em Manaus, que foi para R$3. Eu acho que o grande problema não é o custo dessa tarifa, mas nós sabemos que a qualidade do serviço aqui é extremamente deficiente. Você acha justo esse aumento nesse momento? Marcelo, vamos lá. Eu não gosto de tratar com demagogia, apesar da política ser sempre tentadora para isso, o que precisa ser tratado de forma séria, porque tem a ver com os interesses maiores da cidade. Tarifa de ônibus, como qualquer tarifa pública, tem previsão de revisão e em regra de revisão anual. A água aumenta todo ano, a luz aumenta todo ano e a tarifa de ônibus, como qualquer outra tarifa, tem a possibilidade de revisão. No entanto, me parece que houve um caminho errado. Eu acho que a prefeitura primeiro tem que olvidar todos os esforços no sentido de baixar os custos de operação do sistema para ir pensar em tarifa. E mais do que isso, você tem que ter junto na cláusula contratual, na previsão de revisão da tarifa, um índice para cima ou para baixo de acordo com uma avaliação de qualidade do serviço prestado, que é o que nós implantamos no contrato lá atrás, que infelizmente o prefeito anterior abandonou. Você tinha um índice que elevava a tarifa para cima ou para baixo, vinculado à qualidade, e uma cesta de índices econômicos, na época era de 70% do IPCA e 30% do reajuste do diesel, e a variação para cima e para baixo de acordo com a qualidade do serviço prestado no ano anterior. Esses critérios objetivos e qualitativos foram retirados e voltou a planilha de custo. E a planilha de custo é um mecanismo que a própria justificativa do marco regulatório de mobilidade urbana já diz que é uma justificativa ultrapassada. Que a planilha de custo ela é um estímulo à ineficiência. Quanto mais provar que você gasta, maior o aumento que você tem.
ninguém se preocupa em economizar em combustível, em economizar em pneu e ter mais eficiência nas empresas que operam no sistema. Bem, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Eu espero que você em casa tenha curtido. Queria agradecer a participação do Luiz e do deputado Marcelo. Estejam sempre atentos aos interesses da população. Acho que o trabalho que vocês têm feito tem sido muito importante e nós colocamos o nosso programa também à disposição de vocês. Até o próximo programa.